dia, Letícia. Eu também acho. Ai, foi difícil levantar. Bom dia, Luana. Bom dia. Nossa, e essa voz de quem tá na cama ainda? Nada, menina. Já acordei, já passei com meu cachorro. Hum, ai, ai. Vai. Gente, mas esse povo hoje tá que tá, hein? Nunca aconteceu isso. Se atrasa todo assim. Marcelo, eu ia pedir minha mãe para faltar hoje. Meu Deus. Desanima não, galera. A gente tá quase voltando já. Pelo que eu tô vendo na TV aí, acho que no máximo 20 dias. A gente volta pra escola. Só Passando vocês, na né? Eu televisão. acredito. Não sei. Eu acho que o ensino fundamental vai ser mais difícil de voltar. Mas o ensino médio, eu acredito que eles vão colocar primeiro. Porque vocês conseguem respeitar mais as regras, né? Porque são muitas, viu? Pois é, eu não sei se eu vou ver o meu amigo e me conter no abraço. Não sei. Minha filha, eu já avisei isso também. Mas a gente tem que respeitar as ordens do governo, né? Ah, verdade. Tem que respeitar. Manda. Mas aqui vocês têm condição de dividir turma, tem espaço para isso, né? Minha preocupação mesmo é na escola pública, porque superlotado, não tem condição. É. Vou esperar mais 2 minutinhos para começar. Acho que o Murilo está com problema. Tempão conectando o áudio, não consegue. Agora imagina as crianças, as pequenininhas, até os pré-adolescentes, turma de Helena, por exemplo. A saudade que eles estão um do outro, né? Pois é. Não, a Helena eu não estou preocupada porque ela já teve Covid, né? Sério? Lá em casa todo mundo teve, menos eu. Eu Pois tive eu tive todas as. De tanto a cuidar de gente com Covid, eu sentia tudo que eu estava sentindo. Aí o médico me isolou, tal. Quando eu fui fazer o exame, todo mundo, menos eu. Eu falei não. que meu corpo é fechado. E olha que eu senti falta de ar, tá? Mas aí, até conversei com a Alessandra, ela falou que era ansiedade, né, que vai dando na pessoa. Fiquei muito ansiosa, fiquei muito nervosa, né? Aí acabei ficando com Em falta. casa, eu e minha mãe, a gente não teve ainda. Só que a gente acha que a gente já teve, porque não é possível. Às vezes tem gente que é mais resistente, tem imunidade mais forte, né? Ah, mas a imunidade da mamãe não é nem um pouco forte. E esses dias ela tava com febre, menina. Uma febre, febre, febre. Mas sabe o que que era? De tanto pedalar.
Nossa, e deu insolação. Pode ter dado, né? É. Ai, ai. Sem juízo. Eu encontrei com ela aqui segunda-feira. Um tempão que eu não vi sua mãe. Sem Encontrei com ela. juízo. Eu tô me sentindo a mãe, Marcela. Tô me sentindo a mãe aqui. Ai, ai, deixa ela viver. Deixa ela ser feliz. E o pior é que ela nem bebe água, não, quando ela vai pedalar, entendeu? Tem que beber água. E outra, quando ela vai de manhã, ela vai de jejum ainda, essas maluca. Ai, ai. Ela me chamou, mas eu não dou conta disso aí, não. Não dou. Menina, eu fiquei tanto tempo sem ir para academia que até correr, que é uma coisa que eu fazia tranquilo, eu tô com dificuldade. Tô com dificuldade danada para correr. Gente, eu vou começar a aula só com vocês mesmo. Tem 7 participantes, só 3 mensagens. Vão colocar a presença? Porque senão não dá tempo. Bom dia para Beatriz, para o Kevin, para a Brenda, que eu não conversei ainda. Eu acho que o Murilo não está me ouvindo, está com problema para conectar o áudio. Acho que não está nem me ouvindo nem me vendo. Mas a gente vai começar, tá? Vamos abrir o material, página 32, História 1, aula 29. Era napoleônica. Eu vou ficar uns dias a mais em geral com vocês, porque nós estamos atrasados em geral. Preciso acabar essa apostila. Bom, então vamos lá? Aula 29, Era Napoleônica, página 32. É até melhor estudar assim, né? Começar a falar em sequência, não passar para o Brasil para depois voltar. Neste caso, por quê? Porque a era napoleônica está diretamente ligada às transformações que ocorreram com a Revolução Francesa. Então, nossa última aula foi sobre Revolução Francesa. Eu mostrei para vocês o caos que a França viveu durante esse período revolucionário, os movimentos, né, que questionavam várias coisas e levou a um conflito muito grande entre duas classes, né, dois grupos políticos dentro da França, que eram os jacobinos e os girondinos. E no final, nós trabalhamos o diretório, né, que foi a tentativa girondina de retomar o poder e reorganizar a França. Só que isso não deu certo. E é aí que esse grupo apela para o exército, que neste momento já tinha uma figura de grande expressão, apesar de muito jovem, né? Que era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, talvez, seja a figura mais importante de se estudar na história contemporânea, na primeira fase, perdão, da história contemporânea. Por que é importante? Porque apesar de ter sido líder de um país, ele transforma esse país num império e as suas ações políticas acabam mudando toda a estrutura política e também social da Europa e também provoca modificações políticas e sociais no continente americano. Então, a partir da era napoleônica, muitos movimentos vão se desencadear. Então, como que nós vamos trabalhar a era napoleônica? É um período dividido em 3 fases, porém eu vou trabalhar com vocês o que foi feito internamente, o que ele fez dentro da França para reorganizá-la, e depois nós vamos trabalhar externamente. Quem foi esse homem na política internacional? E quais foram as consequências das ações dele para os outros países? O nosso país, por exemplo, mudou para sempre depois da era napoleônica, né? Porque foi a era napoleônica e as ações de Napoleão, a invasão a Portugal, que obrigou a família real a vir para o Brasil. E essa ação acelerou o nosso processo de independência, né? Não só o nosso, como de todo o continente americano, inclusive
a aula dos próximos capítulos aqui. Deixa eu abrir o material para vocês, que aí a gente começa. Minha voz está horrorosa. Vamos lá. Então, era napoleônica. Nós chamamos de era porque foi um período sequente no governo, sem uma eleição, né? Ele governou de 1799 até 1815. Então, foram quase, não foi até o final de 1815, foram quase aí 16 anos no poder. Bom, eu vou partir com vocês do golpe do 18 Brumário, que é o golpe que acontece a partir do momento que o diretório, não conseguindo agir dentro da França, acaba por ser obrigado a convocar o exército. E essa convocação do exército é comandada por Napoleão Bonaparte, né? A partir desse momento, Napoleão Bonaparte começa a representar dentro da França os interesses da burguesia liberal, ou seja, dos grupos ligados aos girondinos, né? Então, as ações de Napoleão Bonaparte estão diretamente ligadas aos interesses desse grupo. E só com a força do exército e as estratégias dele, né, é que se conseguiu reorganizar a França e superar o período de crise. Existe uma linha historiográfica que diz assim que não foi muito difícil ser um Napoleão Bonaparte. E aí, quando a gente pensa assim, no nome que esse homem representa para a história, em todas as ações que ele desencadeou, eles defendem o seguinte, que o caos na França era tão grande que qualquer pessoa que conseguisse reorganizá-la, colocá-la nos trilhos, entraria para a história. Mas eu vejo Napoleão como um homem extremamente inteligente e estrategista. Porém, como todos os outros que nós estudamos na história, na ambição de ter um poder em excesso, acabou caindo em desgraça, né? Isso aconteceu com outros nomes da história que já trabalhamos e vamos trabalhar à frente. Então, esse período chamado Era Napoleônica se divide em 3 fases. Primeira fase é o período do consulado, onde ele recebe do diretório o título de cônsul, passando a exercer o poder executivo dentro da França. E aí, nesse mesmo período, ele é elevado a cônsul vitalício, ou seja, ele seria para sempre um conselheiro ali, um representante do executivo. Depois, o período imperial. E, por último, a crise, né? A crise que faz com que ele saia da França, depois retorne, governe por 100 dias só, quando é novamente retirado do poder. Internamente, então vamos lá, a gente precisa lembrar que a França estava aí há mais de 10 anos em um período revolucionário, né? E isso desencadeia várias coisas, né? Destruição, desenvolvimento interno paralisado, uma descrença da população no futuro, várias coisas. E aí esse homem vem e começa a governar, passando por cima de boa parte das coisas que foi construída durante o período mais forte da Revolução Francesa, né? Com as constituições que ela viveu, com as declarações que foram assinadas, ele passa a governar de uma forma mais centralizadora, né? Talvez seria aí a forma mais fácil de reorganizar esse território. Então, economicamente, ele abre o Banco da França. Esse banco era um banco, obviamente, estatal, e estabelece dentro da França uma moeda única, que era chamado franco. Diminui o desemprego através da propaganda de construção de obras públicas. Olha só que interessante.
em boa parte da história, quando os países querem sair de uma crise, eles começam a investir em obras públicas para, através do dinheiro público, dar emprego às pessoas para que elas voltem a consumir. Nós falamos disso várias vezes, né? Foi o que foi feito, por exemplo, na crise de 29, que foi feito durante o governo militar aqui no Brasil, né? Esses projetos além de dar emprego para as pessoas, né, passa uma sensação de progresso e de bem-estar. Então, nesse programa de construção, ele constrói obras clássicas dentro da França, como, por exemplo, o Arco do Triunfo, que é o maior símbolo dele, né, onde foi registrado todas as batalhas que ele venceu durante a sua história. Na educação, ele provoca uma transformação a partir do momento em que ele torna obrigatório o estudo do ensino fundamental, né? Só que a escola que é criada, que vai se desenvolver durante o governo dele, passa a trabalhar através dos interesses do Estado, a fim de formar cidadãos que servissem a esse Estado, obviamente, em cima dos interesses dessa burguesia liberal que está aí ligada a Napoleão Bonaparte, pública e laica. Então, uma coisa prevalece no final da Revolução, que é essa separação entre a Igreja e o Estado, algo que não ocorria antes do processo revolucionário, tá? A criação do Código Napoleônico, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que é a Constituição dele, restaura a escravidão nas colônias francesas, e isso já vai provocar um movimento histórico. Por quê? Lembra que Robespierre, na Constituição Jacobina, acabou com a escravidão em todas as colônias francesas. Aqui no nosso continente, isso provocou uma modificação muito grande, principalmente no Haiti, né? Ele tinha aqui na América do Sul a Guiana Francesa, mas o Haiti, nesse momento, é que vai ser, como eu posso dizer, protagonista de um grande processo. Porque eles estavam livres, a maior parte da população era escravizada, e aí eles se tornam livres e depois Napoleão Bonaparte disse que eles voltariam a ser escravos. E aí é que surge um movimento revolucionário que leva à independência do Haiti, né? E essa independência, que nós vamos estudar nas próximas aulas, faz com que mostre realmente a cara dos Estados Unidos no processo, né, todo. Porque os Estados Unidos, lá atrás, a partir da sua independência, os Estados Unidos dizem que apoiariam todos os estados que se tornassem independentes. Só que o processo revolucionário haitiano foi feito por ex-escravizados. Foi uma revolução negra. E aí os Estados Unidos esquecem esse negócio de América para americanos. Por que que acontece isso? Porque lá dentro ainda existia escravidão. Então, apoiar o Haiti seria contraditório, né? A garantia do domínio dos maridos sobre as esposas. Isso estava escrito no Código Napoleônico. Olha só. Não é à toa que os primeiros grandes movimentos feministas estouram na França, né? O que dizia o Código Napoleônico? Vamos lá. Bom, primeira coisa, defendia os interesses da burguesia. Então, vamos pensar no resultado da Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi uma revolução que começou para acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Ela se tornou radical a partir do momento que os movimentos não atingiam todos, né? Os camponeses continuavam passando dificuldade, os artesãos também, né? E a pequena burguesia também não se via representada. E aí, o que acontece? Vem a fase radical da Revolução Francesa, que nós trabalhamos na última aula. No final, acaba que todo aquele poder que a nobreza tinha passa para a mão da burguesia através da representação de Napoleão Bonaparte, que vai trabalhar para os interesses dessa burguesia.
Isso quer dizer o quê? Que boa parte dos representantes do terceiro estado, né, os camponeses, os artesãos e a baixa burguesia, vai ter dificuldade durante esse processo, né? Só o desenvolvimento econômico do país é que vai levar ao desenvolvimento dessas camadas, mas isso não quer dizer que eles terão representatividade. Representatividade política, não, porque a autoridade de Napoleão Bonaparte estava acima de tudo, né? Outro ponto aqui, garantir a propriedade privada, né? Então, isso foi uma das questões durante a Revolução, porque o Estado tinha muitas terras e aí há invasões, ele resolve isso garantindo a propriedade privada, o direito de ter terras, mesmo não sendo nobre nem fazendo parte de nada da igreja, porque a igreja perde tudo durante a Revolução Francesa. A igualdade dos cidadãos perante a lei, isso aqui foi uma das coisas que prevaleceu diante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas é uma coisa também contraditória, uma vez que os maridos tinham poder, né, o controle sobre suas esposas. Então, poderia existir igualdade? Poderia, mas isso é óbvio que essa ação acaba por influenciar também a justiça, né? Sindicatos controlados pelo governo, o corporativismo, restaura a escravidão nas colônias, já falei isso aqui, e a garantia do controle dos maridos sobre as esposas. E aí, essas ações, principalmente as econômicas, as que vão levar ao desenvolvimento, dá uma acelerada, né, no desenvolvimento interno da França. Porque com as construções, o investimento, né, em obras públicas, aumenta o consumo, consequentemente vai aumentar também o investimento em novas tecnologias. Então, num curto espaço, se você for pensar nesses 15 anos, 16 quase, que ele governa a França consegue internamente desenvolver muito a sua economia. Ao mesmo tempo em que Napoleão Bonaparte concretiza um desejo pessoal que era fazer do exército francês a referência para a Europa. Então, o que a Europa vai viver nesse momento? Dois campos políticos muito fortes. A Inglaterra, que era a grande senhora naval, no mar ninguém tinha mais poder que ela, né? Isso por conta de ações que começaram lá no século XVII, aqui nós já estamos no início do século XIX, né? E economicamente também ninguém conseguia disputar com a Inglaterra, porque a princípio ela foi, né, a primeira a viver a Revolução Industrial. Então ela produzia demais, ela tinha comercialmente vários mercados, então a Inglaterra era uma grande referência. E do outro lado tinha a França, buscando uma recuperação econômica, porém com um exército muito forte. Então, por terra, ninguém podia com Napoleão Bonaparte. E isso veio antes mesmo do golpe do 18 Brumário, né? Ele já tinha ali um histórico de vitórias e de poder bélico muito grande. Então, vem aqui uma reação a um processo histórico, porque a Inglaterra e a França eram inimigas tradicionais, né? E Napoleão acaba culpando a Inglaterra por todas as mazelas que a França viveu a partir da Guerra dos 7 Anos. Além da rivalidade, existia também um sentimento de revanchismo. Então, toda a política de Napoleão Bonaparte era para quê? Para tirar da Inglaterra a hegemonia. E é nisso que ele vai lutar, e é por isso que ele vai lutar durante boa parte do seu governo, né? Então, por detrás desse momento interno de correria atrás do progresso que a França viveu, vai existir um projeto político, que isso foi um projeto político,
de domínio territorial para poder abalar a estrutura econômica da Inglaterra, né? Então, a princípio, o absolutismo acaba na França, mas ele não acaba em outros países ao redor da França. Portugal, por exemplo, Espanha, por exemplo, com a Revolução Francesa, o absolutismo acaba na França, ok? Então, os reis ao redor da França, que ainda seguiam o modelo absolutista, passam a se sentir ameaçados pela figura napoleônica, né? E, obviamente, isso vai fazer com que a figura dele seja um pouco ali, eles resistam à figura dele, a esse projeto político que ele busca desenvolver. Mas, como eu disse, boa parte dos investimentos que ele vai promover é na formação de um exército muito forte, mais forte do que já era. E aí, em pouco tempo, ele consegue desenvolver esse projeto político externo para impedir o desenvolvimento, deter, na verdade, né? Porque a Inglaterra já era uma senhora poderosa. Que foi o bloqueio continental. Então, assim, de todas as coisas que nós precisamos falar da era napoleônica, eu acredito que o Código Napoleônico e o bloqueio continental seja o mais importante. Por quê? Dentro do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte decreta que todos os países da Europa que continuassem comercializando com a Inglaterra seriam invadidos por eles. Acontece que boa parte desses países tinham dívidas frequentes grandes dívidas com a Inglaterra. E aí, dependendo da localização desse território, o problema ainda aumentava, né? Porque por terra você poderia ser invadido por Napoleão e pelo mar você poderia ser atacado pela Inglaterra, que é o caso, por exemplo, de Portugal e de Espanha, que ficam numa península, né? E aí, o que acontece? A princípio, os governos vão respeitar por medo a força bélica do exército francês e das estratégias dele também, porque ele era um homem muito estrategista, né? Só que depois, por conta da força econômica que a Inglaterra tinha e também das ameaças que a Inglaterra, obviamente, vai fazer àqueles que tinham dívidas com ela, esse projeto começa a cair por terra. Contudo, foi o projeto do bloqueio continental que deu início à formação de um império. Então, é nessa fase aqui que vai acabar o período do consulado e vai começar o período imperial. Porque aqueles que desobedeciam o decreto eram atacados por Napoleão Bonaparte. Só um minuto. E aí a gente vai mudar de página aqui. Até agora eu falei só a página 33, e a gente vai mudar para a fase imperial, que começa em 1804, né? Iniciozinho ali do período do século XIX. Então, quais foram as consequências desse bloqueio, né? Aqui fica claro neste mapa, né? O Império Francês começa a se formar. Todas essas setinhas, tanto a parte vermelha quanto a parte azul das setas, mostram os movimentos políticos que são articulados por Napoleão Bonaparte. A parte vermelha é a invasão à Espanha e a Portugal, a parte azul é a parte da invasão ao Império Austro-Húngaro e ao Império Russo, né? Que era, na verdade, o objetivo de Napoleão Bonaparte, a tomada da Rússia. Então, em períodos diferentes, né, todo esse território aí é tomado. Porque os territórios não estavam obedecendo aquilo que Napoleão Bonaparte tinha decretado, que era o bloqueio continental. Porém, como eu disse para vocês, dentro das dificuldades que eles estavam
passando, boa parte resolveu quebrar mesmo esse bloqueio, e isso acaba favorecendo as coisas para a Inglaterra, né? Quem mais prejudicou esse interesse napoleônico? Na visão de Napoleão, seria a Rússia. Mas aí a gente precisa parar para pensar o que era a Rússia nesse momento, né? Um grande território com uma expressão populacional considerável, ou seja, um mercado consumidor extremamente importante para o desenvolvimento da França nesse momento, que estava nas mãos da Inglaterra no momento em que a Rússia vivia um colapso econômico, uma dificuldade econômica muito grande. E outra coisa, também era uma monarquia absolutista, czarista, né? Então, com a quebra do bloqueio e a tomada desses territórios por Napoleão Bonaparte, ele divide esses territórios entre os irmãos para administrar, né? Faltava o quê? Atravessar o Império Austro-Húngaro e chegar até a Rússia. A Rússia quebra o bloqueio e ela mesma comunica o porquê disso, por conta das dificuldades econômicas que ela estava vivendo e a necessidade de abastecer o país com os itens que a Inglaterra fornecia, né? E aí Napoleão Bonaparte fica com tanta raiva que articula a maior invasão até então feita por ele, né? Os números são de 600 mil soldados para invadir a Rússia, que não tinha um exército considerável e nem estrategista como o da França para poder esperar esse exército, né? Chegar e começar a luta e coisa e tal. Só que Napoleão Bonaparte esqueceu de um pequeno detalhe, né? Que era as condições climáticas que a Rússia vive durante um ano, né? A Rússia tem um inverno extremamente rigoroso, mas Napoleão Bonaparte meio que esquece isso, esquece essa geografia aí. E aí quando ele vai invadir a Rússia na sua incapacidade, né, de combater o exército francês, utiliza a tática da terra arrasada, né, que é uma tática que a gente vai falar novamente lá na frente, na Segunda Guerra Mundial. O que seria essa tática da terra arrasada? Bom, se eu sei que o exército francês está vindo e sei que o meu exército não é capaz de derrotar o que está vindo aí, né? Eu vou arrumar um jeito de prejudicar essa entrada, né? Então, o que a Rússia faz? Ela vai destruir boa parte das estradas, das plantações e dos locais onde esse exército poderia se abrigar e, consequentemente, repor parte das coisas que precisa para ter um exército eficiente o tempo todo. Então, nessa marcha dos 600 mil aí que Napoleão organiza, essa marcha vai encontrar muitos problemas, porque a Rússia vai destruir boa parte dos locais onde esse exército poderia se abrigar. E aí, por consequência, por coincidência, ainda vem essa questão do inverno. Os números apontam que dos 600 mil que foram, só 200 sobreviveram. Então, não existe um número oficial, assim. Tem livros que trazem 200, 220, né? Mas a gente sabe que o impacto no exército francês foi imenso. E é aí que Napoleão Bonaparte... Tem alguém falando no chat aqui? Peraí, só um minutinho. É uma lerdeza tão grande para abrir esse negócio, eu não estou conseguindo... Alguém pode falar? A Bárbara disse que no livro tá 60 mil. 60 mil mortos ou sobreviventes? Sobreviventes.
Pois é, tá vendo? Aí você vai buscar no livro didático, por exemplo, que eu trabalho na escola pública, o número já é diferente. Esses números, gente, não é nem legal se apegar, porque eles variam demais. Tanto os do exército napoleônico, quanto os da quantidade de gente que veio para o Brasil junto com a família real, os números da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre a vinda da família real para cá, falaram que o livro que eu estava estudando apontou 5.000 pessoas junto com eles. Mas eu já vi documento apontando 12.000 pessoas, então muito mais que o dobro, né? Então, esses números na época, esses registros, eram bem rudimentares, não era uma coisa muito confiável. De qualquer forma, o livro de vocês ainda foi mais, né? Morreu muita gente. E aí vai desconstruir a imagem de um homem que, para o mundo na época, era um homem que ninguém conseguia vencer. Então, na verdade, Napoleão, ele não perde a guerra para a Rússia, né? Ele perde para a estratégia que não deu certo. Ele perde para o inverno, né? Agora, a Rússia foi extremamente eficaz nessa ideia de vou destruir o caminho deles, porque aí eles não vão suportar, né? Mas o inverno russo é que faz isso. E lá na frente, vocês lembram que vocês já estudaram isso, né? Acontece a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Bom, a derrota napoleônica leva, então, a França a um período de decadência. Como que vai acontecer o fim desse império, né? Todos os estados absolutistas que dependiam da Inglaterra e todos os estados que foram invadidos pela França e que se viam prejudicados com essa invasão, obviamente todos foram, se unem à Inglaterra. E aí, em 1814, as tropas inimigas, né, comandadas pela Inglaterra, invadem a França. Napoleão sai da França, é exilado, e vai para a ilha de Elba. Só que aí, o computador está tão lerdo, vai, meu filho, passa. Só que aí, o que vai acontecer? Ai, meu pai, não está indo. Tenho medo de bater aqui um monte de vezes e ele sumir. Peraí. Foi. Para aí agora. Só que aí o que vai acontecer? Napoleão vai ficar uns meses na ilha de Elba. Depois ele vai voltar para a França e tentar recuperar efetivamente esse poder, né? E aí vem o que nós chamamos de governo dos 100 dias. É importante dizer uma coisa: nesse momento, Napoleão era odiado pelo mundo inteiro, mas boa parte dos franceses gostavam dele, né? Então, ele volta apoiado por boa parte da população, tenta continuar o seu projeto, mas não consegue. Não consegue porque, novamente, as tropas inimigas voltam a pressionar a França, a invadir a França, e ele não consegue deter o avanço dessas tropas, né? E aí ele é novamente preso, ele perde a batalha, é preso e levado para a ilha de Elba, onde morre em 1821. Aí você pensa, bom, se ele governou 100 dias, depois foi embora, acabou o período da era napoleônica, sim, mas ele deixa ali sobrinhos, deixa seus irmãos, né? A gente sabe, lá na frente, o sobrinho dele volta ao poder, nós vamos estudar isso, mas o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu não consigo abrir o chat, tá, gente? Já tentei 3 vezes, não consegui. Depois, no finalzinho aí, vocês podem abrir para falar as perguntas. Deixa eu ver a hora. Está quase na hora. E aí,
Napoleão, a morte dele, o fim do governo dele, não vai ser o fim das ações dentro da Europa, né? Porque todo aquele território invadido por ele, todo aquele território ameaçado, que sofreu retaliações e tal, vai voltar a sofrer outros movimentos, que é o quê? O desejo do retorno dos governos absolutistas. E é aí que fecha o nosso conteúdo lá na página 37. O que vai acontecer? Os países que venceram Napoleão vão criar o Congresso de Viena. Mas o Congresso de Viena, ele tinha como objetivo deter dentro da Europa qualquer movimento revolucionário, né? Porque nesse momento é óbvio que isso ia acontecer por conta do fim do império, né? Daquela falta de estrutura que acontece. E aí eles começam a articular, né, um novo projeto político. E aí eles criam a Santa Aliança. Vocês fizeram até um trabalho de pesquisa sobre isso ano passado, né? Duas coligações são criadas, né, pelas potências monárquicas na Europa, o Império Russo, o Império Austríaco e o Império da Prússia, né? Para tentar o quê? Restaurar o absolutismo em toda a Europa. E também tentar recuperar nesse momento colônias aqui no nosso território, porque nós estamos já no finalzinho aqui da segunda década, né, do século XIX, e os movimentos de independência aqui no continente americano já estavam se concretizando, né? O governo de Napoleão Bonaparte acaba em 1815. Em 1822, o Brasil já se torna independente, né? Mas antes do Brasil, outros territórios se tornaram independentes. Então, o que a Santa Aliança queria? Uma reestruturação que levasse, né, a potencialização desses territórios depois da era. E aí, nessa tentativa de recuperação colonial, é que nasce aqui dentro o que nós chamamos de doutrina Monroe, que é encabeçada pelos Estados Unidos, né? Que é a doutrina que defende ali a América para os americanos. A Inglaterra não gosta dessa ideia proposta pela Santa Aliança, por questões óbvias, né? A Inglaterra era um Estado liberal desde o século XVII, desde que ela vive a Revolução Inglesa. E a Inglaterra era contra a formação de estados absolutistas, porque nos estados absolutistas, quem organiza e desenvolve a economia é o Estado, através de práticas mercantilistas, que nós já falamos aqui. E isso não era interessante para a Inglaterra, né? O mercantilismo, a intervenção do Estado na economia não era legal para a Inglaterra. E aí a Inglaterra vê a Santa Aliança como um movimento reacionário, né? Um movimento que atrasaria o processo de desenvolvimento da Europa em si e tal. Então, ela não vai apoiar a formação da Santa Aliança, nem essa tentativa de recolonização, porque aqui ela já estava concretizando o próprio projeto político, né? Que era o quê? Apoiar os estados que estavam se tornando independentes para poder ter a aliança econômica com esses estados, que é o que ela vai fazer com o Brasil e com todos os nossos vizinhos nesse momento, né? Então, a partir daqui, a Europa vai viver vários movimentos. Então, o século XIX é um século muito, como eu posso dizer, agitado por conta do fim da era napoleônica e das ações dos estados após o fim dessa era, o fim deste império, né? E que vai levar às manifestações de 1848, que vai levar à unificação dos estados como a Alemanha
e a Itália, tudo isso num espaço de 90 anos, né? Não chega a ser um século, né? Menos ainda, por conta das consequências das ações de Napoleão. E todo esse caminho, dentro de todo esse caminho, nós ainda vamos viver a segunda revolução industrial, que vai se somar a esses movimentos e que levará lá na frente à Primeira Guerra, tá? Nós vamos parar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Bárbara não consegue falar, mas eu não consigo abrir aqui. Vamos ver se agora eu consigo, Pai amado. Ah, tá. Beleza. Eu vou registrar aqui que hoje faltou bastante gente, hein? Foi a primeira vez que faltou tanta gente assim. O povo já sextou. Queridos, bom final de semana para vocês. A saudade continua imensa, mas agora a gente está mais perto de ficar juntinho de novo. Juntinho mesmo separado, né? Não vai poder abraçar, não vai poder pegar, mas acho que a gente agora está mais perto de se ver, pelo menos. Tá? Bom final de semana para vocês. Não esqueçam de buscar o material aqui e nem de trazer a declaração da família de vocês. Vocês receberam, né, pelo WhatsApp, tem que imprimir e dizendo se permite ou não o retorno, né, e entregar na secretaria, tá bom? Beijo, bom final de semana para vocês.